Você quer ficar mais inteligente, bonito, gostoso, forte, estudiosa, poderosa e principalmente confiante? Se sim, fica aí para a programação neurolinguística. Você conhece a programação neurolinguística, ou PNL? Se não, não se assuste com o termo. Ele é bem mais simples do que parece. Olha só, a PNL surgiu na década de 70, quando Richard Bandler, junto com John Grinder, se juntaram para poder modelar o comportamento humano. De início, o Richard começou a perceber, ele era matemático e depois virou psicólogo, começou a perceber que se ele modelasse, se ele repetisse os comportamentos de certos terapeutas, ele teria um resultado similar ao que eles têm. Então, pouco a pouco começaram a amadurecer a ideia e hoje a PNL é uma espécie de auto-hipnose misturada com autossugestão, misturada com gatilhos psicológicos e muitos truques que a gente pode usar para poder melhorar a nós próprios e muitas vezes até controlar o outro. Eu vou focar mais em autocontrole e autotutela. No entanto, você pode aprender muito mais ou até eu posso expandir um pouco a parte da PNL para com outrem. Então, a premissa base da PNL, ou talvez a mais importante delas, seja a frase: o mapa não é o território. O que se pode entender por isso é o seguinte: vamos imaginar a sua casa. Vamos supor que existe uma lei municipal que exige que a planta da sua casa esteja na prefeitura. Imagine que você, nos últimos 10 anos, desde que a planta foi para a prefeitura, você fez um quarto e aumentou a sua cozinha. A planta da prefeitura não mais reflete a sua casa. Então, o mapa deles, a planta, não é o seu território, a sua casa. Mas vamos melhorar um pouco esse exemplo. Vamos imaginar de novo a sua casa. Vamos pensar que você tem a planta atualizada em mãos e tem uma cópia dela. Então você começa a fazer rabiscos. Em uma das plantas você põe o nome dos cômodos: cozinha, sala, quarto, banheiro. Em outra você põe televisão, computador, cama, armário. E cada uma das plantas vão representar coisas diferentes. Uma vai ter uma visão mais macro e a outra mais micro. Mas vamos pensar diferente. Se a gente alterar isso aí e colocar o nome das pessoas nos cômodos, para saber quem está lá, então já vai ser uma interpretação diferente do território. Vamos expandir um pouco mais, porque essa definição do mapa não é o território tem uma abrangência gigantesca. Vamos pensar assim: você pode ter vários mapas sobre a sua casa, cada um deles com característica diferente. Alguma tem a cor das paredes, outra tem os cômodos, outras tem quanto custa cada móvel de cada cômodo e por aí vai. E você tem várias informações. Mas a união delas não necessariamente forma o território. Se você parar e olhar ao redor, a representação, o mapa que tem aqui é totalmente diferente do mapa que tem no papel. Mas, peraí, representação? Sim. O pressuposto da PNL é que não são mapas de verdade físicos. O modo como eu enxergo a minha casa, como esses 3 buracos aqui do lado, é um próprio mapa. Então, por exemplo, se eu penso: caramba, eu preciso ficar triste porque eu só tenho uma luz refletora para poder melhorar a iluminação, isso é um mapa. Mas eu também posso pensar: nossa, eu tenho uma luz para melhorar a iluminação ao invés de 2. Mas isso ainda é suficiente e bom, porque se eu não tivesse nenhuma luz, seria ruim. Mas eu posso também ficar triste porque eu não tenho 2. Eu escolho literalmente o mapa que eu vou usar para o território. Então, basicamente, a coisa do mapa não é o território, é você mudar a sua perspectiva sobre alguém. Como de modo similar, imagina que você tem um trabalhador, um companheiro de trabalho, que é muito chato, e vocês brigam o tempo todo. E de repente você assume a nova posição, você troca o mapa. Porque o território é aquela relação de vocês dois, conflituosa. E quando você troca o mapa, você diz, você para de pensar: meu companheiro de trabalho dá trabalho. E você pode passar a pensar: eu posso aprender com a relação de trabalho com esta pessoa que eu, em especial, considero difícil de lidar. Então, quando você troca esse entendimento, você muda o seu comportamento para com o mundo, você muda o seu amadurecimento. De forma similar, a gente tem aqueles exemplos bem típicos: pessoas pobres e felizes e pessoas ricas e tristes. Por quê? O mapa não é o território, gente. Você pode ser uma pessoa pobre que pensa: eu tenho comida para dar aos meus filhos. E nós conseguimos ir à praia no fim de semana. Ou não, mas a gente encontra alguma coisa e consegue ser feliz com pouco. Mas do mesmo jeito, muito pode não ser bom. Porque você pode alterar o mapa de tal forma que seja ruim para você. Mas você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser mais ou menos.
e pode ser feliz. Basta escolher o mapa certo. E a PNL ensina muito a você escolher os mapas, alterar os mapas e remover alguns. Então, quando eu falei no começo do vídeo sobre melhorar alguns hábitos, algumas características até físicas, como ficar gostoso ou gostosa, ou bonito ou bonita, é verdade. Porque quando você muda o seu mapa, você também consegue alterar o alcance dos seus objetivos. Porque ser bonito ou bonita, muitas vezes, na maioria das vezes, vem de dentro. Então você consegue dizer, olha, eu sou bonito, e isso contagia as pessoas. Se você diz, eu sou, acabou. Quem está do seu lado vai dizer, você é, eu acredito nisso. Então a premissa base da PNL nada mais é que uma espécie de percepção sobre o mundo, sobre a realidade, como você enxerga ela. Ele não vai lhe ajudar a enxergar melhor o mundo, vai lhe mostrar como você pode fazer para enxergar de modos diferentes. Um outro exemplo bem interessante sobre o PNL, imagine que você perdeu o emprego. E aí você fica triste, depressivo, com raiva. Só que esse é o mapa que você está escolhendo. Você também pode escolher, apesar de que eu acho que muita gente acha que isso é difícil, mas com a prática, mudar o mapa não é tão difícil. Ter uma posição altruísta não é difícil. É só tentar e você consegue com o tempo. Então, você perde o emprego, você pode ficar triste. Ou você pode pensar nas novas possibilidades. No tempo que você vai ter livre, os 3 ou 4 meses que você tem conseguindo se sustentar, é o suficiente para conseguir alavancar ainda mais a sua carreira para o próximo emprego. Está em crise? Ok. Você pode escolher um mapa em que você também está em crise e que o desemprego no país está alto. Ou você pode escolher um mapa que, por culpa das pessoas estarem com medo do desemprego, as pessoas não têm confiança para conseguir um. Aí é que você entra e diz, já que tem tanta pessoa com medo, eu não vou ficar. Eu vou estudar, eu vou me esforçar e vou conseguir algo melhor. Então, a perda de emprego pode ser ruim e pode ser boa. Se você já conhecia a PNL ou não, comenta aí embaixo, me diga o que você achou. O que você acha sobre o mapa não é o território? Você já aplicou alguma vez na sua vida? Um exemplo bem interessante é a coisa da sinergia do universo. De que você dá e você recebe. Se você tem força positiva, aquela coisa do poder da atração. Se você acredita que algo virá até você, virá mesmo até você. Porque você se condicionou a dar o máximo para chegar até lá.